É da boca dos pequeninos que Ele extrai o perfeito louvor. Dá-nos coração como de criança, Senhor. Dá-nos coração como de criança. Queridos, antes de se assentar, se você trouxe sua Bíblia, abra ela em Lucas capítulo 10, verso 38 em diante. Gostaria de agradecer do pastor José Pedro. Obrigado, querido. Deus abençoe. Do presbítero Marcos Paulo, que fez o convite. De toda a sua equipe. Sua equipe está de parabéns, viu? Everton e Jason são nota 1000. Jesus Cristo disse: se vos amardes uns aos outros, todos saberão que são meus discípulos. Eu encontrei discípulos de Jesus aqui nesse lugar. Amém? Lucas 10, verso 38 em diante. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus pela tua palavra, Pai. Libera esse poder maravilhoso, revelador, libertador. Limpa-nos pela tua palavra, Senhor. Pode se assentar, querido, fique à vontade. Santo, 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 santo. Que noite gostosa. Meus irmãos, a palavra de Deus é algo tão lindo. O princípio do livro de João começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E declara que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É incrível ver a ação do Espírito Santo, quando a terra, esta sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas, esperando uma ordem. Então Deus diz: haja luz, e algo começa a acontecer. Deus cria todas as coisas, e muitos cientistas vão tentar afirmar de que nós somos simplesmente uma evolução de algum animal. Os cientistas tendem a afirmar: cara, nós evoluímos do macaco. Quem já foi no zoológico, meu irmão? Eu já fui no zoológico. Eu vou te falar, a parte que eu mais gosto do zoológico é a parte dos macacos, porque realmente os caras são muito parecidos. Eles são divertidos. Eu fico horas olhando para os macacos, porque eles são figuras. Mas eu penso, cara, se os cientistas dizem que o homem veio dos macacos, o que é que esses caras estão fazendo aí? Onde é que eles erraram? Dá vontade de chegar para os caras e falar: amigo, vamos lá, acelera. A gente já está bem na frente de vocês, e vocês estão aí dentro dessa jaula. Vamos lá, fala comigo, vai. Tentam ensinar os macacos a fazer coisas até hoje, e eles são tão interessantes que eles até aprendem algumas. Mas eles nunca vão falar, cara. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós temos a palavra na nossa boca, amém? Nós temos a palavra na nossa boca, querido. Se Deus é um Deus, criador de todas as coisas, e Ele nos fez filhos seus, a sua imagem e semelhança, nós temos que ser criativos também. E assim como Jesus, não fazer nada que nós não vimos o nosso Pai fazer. Amém? Copiá-lo. A palavra na tua boca tem poder. Mas para essa palavra ter um poder positivo e criador e edificante, algo que cumpra com o propósito seu e do reino dos céus, a palavra de Deus tem que estar em você em primeiro lugar.
A palavra em mim transforma a minha vida, para que a palavra que sai de mim transforme o lugar onde eu estou. Eu fui transformado para ser transformador onde eu estiver. Onde um filho de Deus está, a atmosfera desse lugar tem que mudar. Não por causa dele, mas por causa do que está dentro dele. É maravilhoso o que Jesus coloca dentro de mim, mas é muito mais maravilhoso quando o que Ele coloca dentro de mim sai de mim. Eu não perco o que eu tenho, essa porção só aumenta, porque é um princípio do reino, tudo aquilo que você reparte multiplica em você. Levante a sua mão e glorifique a Deus pela palavra que você tem acesso, amém? Você tem acesso à palavra de Deus, isso é fantástico. Nós lemos aqui um texto e dá para perceber por todo esse texto que Marta era a dona da casa. Marta hospedou Jesus e esta até tinha uma irmã que se chamava Maria. A casa era de Marta e esta tinha uma irmã chamada Maria. Marta estava andando de um lado para o outro, fazendo, servindo, preparando, porque ela queria honrar Jesus Cristo. Ela não estava errada, amém? Jesus nunca disse que a parte que Marta escolheu estava errada, ele só disse que a de Maria era melhor. Maria, porém, quedava-se assentada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Quem está diante dela não é simplesmente um mestre de Israel. Quem está diante dela não é simplesmente um profeta. Quem está diante dela não é um homem sábio com palavras inteligentes. Quem está diante dela é a própria palavra de Deus que se fez carne, cheio do Espírito Santo. E aquelas palavras de Jesus tinham... Meu Deus do céu, imagina você naquele tempo vendo ele falar, ouvindo ele falar, vendo a boca dele se mexer, aquelas palavras atingindo o teu coração. Palavras tão poderosas que fizeram um pescador experiente ir pescar na hora que ninguém pesca. Falando: Senhor, havendo pescado a noite inteira, nada apanhei, mas por causa da tua palavra eu vou. Pedro ficou tão viciado na palavra de Deus que quando Jesus vem andando sobre as águas e todos tiveram medo, inclusive ele fala: ok, esse fantasma que todo mundo está dizendo que é um fantasma, está dizendo que é o mestre. Deixa eu saber se é ele mesmo. Se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ou seja, libera uma palavra. Eu vi algo esses dias fantástico, cara. Pedro não simplesmente andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra que Deus deu. Jesus Cristo disse: vem. Opa, esticou o tapete, Pedro começa a andar. Quando Jesus dizia as palavras difíceis que muitos abandonavam, quem pode ouvir um discurso duro como esse? Come a minha carne, bebe o meu sangue. Jesus vira para os dois e diz: vocês não vão embora também? Pedro concorda que ele não entendeu nada. Ele diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não são simplesmente palavras que dão esperança, são palavras que provocam vida em quem as ouve. A palavra de Deus está encarnada dentro daquela casa, se manifestando. Maria escolheu a melhor parte, jogada aos pés de Jesus. Ela não está preocupada em estar confortável, ela está preocupada em estar perto. Isso faz diferença, não? Às vezes, para ficar confortável, você fica um pouco distante. Quando você abre mão do seu conforto para chegar mais perto, você chega mais perto. E quanto mais perto você chega, mais você enxerga. E quanto mais você enxerga dele, mais perto você quer estar. E aí você já não sabe mais viver a outra distância. O que fascina Jesus Cristo, meu irmão, não são simplesmente atos de justiça ou demonstrações de zelo. O que fascina Jesus é uma igreja fascinada por Ele. É uma igreja que abre mão de qualquer coisa para ouvir Ele falar. É uma igreja que faz o possível e o impossível, tudo que tiver ao seu alcance para estar perto dEle, mais perto possível, ouvindo Ele falar. Aquela mulher está fascinada olhando Jesus falar. E Jesus está fascinado vendo ela fascinar. O relacionamento que Deus quer
com seus filhos é de amor, querido. Amor puro, amor ágape, amor sacrificial. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? E é um mandamento: ama ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Disso depende toda a lei e os profetas. E quando você estiver bem cheio desse amor, será inevitável amar o próximo como a ti mesmo. Porque você está cheio de algo e essa é a natureza que vai sair de você. Ele é como um rio, ele flui. Santo. Santo é o teu nome. Eu entreguei minha vida para Jesus há 11 anos atrás. Eu acho interessante o jeito que o Senhor faz. Ele esperou eu realizar todos os meus sonhos de adolescente. Eu sonhei, como todo adolescente sonha. Um sonho em ser jogador de futebol, em jogar no Barcelona. Outro sonho isso e aquilo. Eu sonhei em ser cantor de uma banda de rock. E chegava a achar que era uma bênção o que eu tinha conseguido, porque a gente sabe que não é fácil alcançar esse lugar ao sol. E logo no meu primeiro CD, minha banda estourou. Fez sucesso pelo Brasil inteiro. Em pouquíssimo tempo, eu que era a ovelha negra da família, virei o cara mais lindo da família. Eu que era o bicho mais feio da escola, fiquei gato. Que não tinha muitos amigos, fiquei extremamente popular. Sabe, a coisa vira. Sonhos de adolescente, cara. Quem não quer ser popular, quem não quer ser bonito, quem não quer ser atraente, quem não quer ser o cara legal, quem não quer ser aquele que todo mundo quer ser amigo, quem não quer ser aquele que as meninas apontam e dão um sorrisinho, quem não quer ser aquilo. Eu nunca fui. E de repente eu virei. Eu não deixei de ser quem eu era. Mas eu realizei meus sonhos, eu comecei a investir nesses sonhos e seguir minha carreira. O interessante, pessimamente interessante, é que eu cantava o que eu vivia. Música para mim era um registro da minha vida. E eu cantava o que eu vivia. Numa loucura que eu cheguei a registrar em música coisas que você não conta para ninguém. Eu coloquei isso na boca dos jovens. E uma geração se identificou porque o que eu fazia nada mais era do que ser o cronista de uma geração, de uma fase da vida. Então os adolescentes ouviam o que eu cantava e se identificavam, falaram: cara, essa é a minha vida. Só que existe um princípio naquilo que você canta: você atrai o que você adora. Eu creio em algo, querido: música é adoração. Amém? Toda ela. Porque ela foi criada por Deus, ela não foi criada pelos homens. Ela já existia no céu antes da terra ser formada. A música tem esse poder, ela atrai o que você adora. Se você ouve uma música depressiva, você fica deprimido. Se você ouve uma música que fala de violência, você fica irado. Se você ouve uma música de quem foi traído, você começa a desconfiar. E se você começa a cantar que Deus é santo e que toda a terra está cheia da sua glória, sabe o que acontece? É um princípio. Se eu não me engano, é o Salmo 115 que fala das imagens de escultura. Tem pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram. Tornem-se semelhantes a eles os que neles confiam. Deus quer que você o adore, meu irmão. Não porque Ele é vaidoso e precisa da tua adoração para Ele ser mais Deus do que Ele é. É para que você se torne mais parecido com Ele. É de glória em glória que nós somos transformados e a glória está na presença. E a presença vem quando você o adora. Adoração não